Pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas remotas. Nós vamos ver nesta semana, a quinta semana, a data do dia 13 ao dia 17, tá bom? Nossa aula. Nós vamos estudar a etapa 2, o capítulo 8, da página 263 à página 275, tá bom? Nessa aula nós vamos estudar o cientificismo na literatura, okay? As revelações sobre a sexualidade e a exclusão social. Tá ótimo? Esse capítulo, ele como nós estamos estudando o naturalismo e o realismo, okay? Vai tratar de assuntos atuais. A literatura em si ela vai procurar representar a nossa realidade, a nossa vivência. Por isso que esses temas, né, sobre a sexualidade e a exclusão social estão presentes nos nossos dias, tá bom? É a temática. Nós vamos ver também uma figura de linguagem, certo? Que é a hipérbole. O discurso indireto livre. Tá ótimo. Nós temos também o discurso direto e o discurso indireto. Nós vamos ver o discurso indireto livre, tá bom? O autor que nós vamos trabalhar é o Aloysio Azevedo, ok? Aí as páginas de vocês acompanhar. Lembrando que nossa aula é referente à aula da semana, nós não estamos de férias, né? Estamos estudando, trabalhando, né? Fazendo atividades remotas, ok? Aconselho vocês reservarem um horário durante a semana para vocês resolverem essas atividades, não vão deixar, se vocês deixarem, vão acumular, tá ótimo? Eu deixei aí com material de apoio, se vocês quiserem pesquisar nesse link aí sobre o Aloysio Azevedo, ok? E aqui nesse outro link aí sobre como você distinguir o discurso direto, indireto e o indireto livre, tá ótimo? A nossa atividade vai ser na página 264, são 3 itens, 274, 3 itens e 275, 3 itens, ok? Na página 274, que é sobre o artigo de opinião, quando eu abrir lá a página lá, eu mostro para vocês, tá ótimo? Vamos lá para o nosso livro. Pronto, começa aí, tá ótimo. Essa primeira página aí é da primeira atividade, tá bom? Aqui é a primeira atividade de vocês, ótimo. Essa atividade aqui, do 1 ao 3, que vocês vão fazer, e com base nessa charge aqui, certo? Essa charge. Ok? Vamos nós. Quer que inicia o capítulo da nossa atividade, do nosso livro? Diz assim: é possível mudar o destino? A vida humana está planejada desde o nascimento? São os deuses ou os astros que decidem o que acontece com cada indivíduo? Essas são as questões que sempre estiveram presentes em mitos, lendas e também em boa parte dos textos religiosos, tá bom? O capítulo da nossa unidade começa tratando esse assunto, tá bom? Essa discussão, né? O que é que define nossa vida? Se tudo está determinado, se tudo está previsto, se nós podemos mudar ou não o nosso destino, tá bom? Não é de hoje esse debate, cada pessoa tem a sua reflexão. E a literatura, dentro de um contexto, ela tentou, né, representar, em especial, o naturalismo, tá bom? Trouxe essa linha de determinismo, de dizer para o homem, né, que ele é um produto do meio, né? O que acontece com ele é resultado da vivência onde ele está, da raça dele, como também do momento em que ele vive, tá bom? Essas discussões de como é a nossa realidade não é de hoje, tá bom? Cada um tem a sua percepção, alguns acreditam que os deuses, os astros já definiram, outros não, outros acreditam que amanhece o dia para fazer acontecer, para fazer criar, tá bom? Aí nós temos essa charge aí,
ok? Aí ele traz justamente essa temática aí, né? No título nós temos aí a maternidade Brasil. Aí temos, né, dois personagens, um aparentemente aqui bem sucedido, podemos se dizer, né? E o outro mais pobre, né? Aqui mais embaixo. Okay. E aí eles estão conversando. Um pergunta: o meu é aquele com a pintinha azul, fitinha azul. E o seu, qual é? E aí ele pergunta: adivinha? Né? E aí nós temos aí entre os berçários, se vocês observarem, nós temos esse meninozinho bem aqui, ó. Né? E aí nós temos uma tarja preta, né, no rosto dele, né, que hoje realmente é utilizado tipo para poder tipo, de direcionar, fazer uma certa proteção, aquelas pessoas que praticam, não tem boa índole, não é isso? E aí costumam colocar essa tarja preta aí, né? É uma crítica, né? Tem esse cunho de trazer, mostrar a realidade, né? A realidade social dos personagens aí, tá bom? Uma pessoa abastarda e uma pessoa mais pobre, tá ótimo? E aí com base nessa charge, aí é que vocês vão resolver essa atividade aqui, tá bom? São apenas 3 itens, ok? Passando o nosso livro aí, na página 264, nós temos aí essa introdução, falando sobre esse movimento literário, realismo e naturalismo, tá bom? Ele vai dizer que o naturalismo surgiu lá na França, no ano de 1870, o principal autor desse movimento foi o literário, foi Émile Zola, e que propunha um romance experimental. Okay, nessa página aí, tá bom? E aí, bem no finalzinho aqui da parte aqui, ó, é onde ele traz, falando sobre o que foi o determinismo. Né? É a concepção científica da época que afirmava estar o homem sujeito a 3 fatores que definiam a sua condição: o meio em que vive, a sua raça a que pertence e o momento histórico. Ok? Os escritos literários, os escritores, eles se baseavam nessa situação, né? Nessa linha de pensamento, tá bom? Para ele, as pessoas não tinham escolha, não decidiam, não escolhiam nada. Ok? Passando o nosso livro aí, ok? Aí nós temos nessa parte, onde eu quero apresentar para vocês essa figura de linguagem. Nós temos outras figuras de linguagem, ok? O nosso livro ele vai trabalhar, né, ao longo, né, de todo o capítulo, de todo o livro, ele vai trabalhando aos poucos as vários tipos de figuras de linguagem. Essa daí é muito comum, apenas que a gente não tem o hábito, né, de denominá-la, dizer que tipo de linguagem é essa, certo? E no caso é a hipérbole. O que é a hipérbole? É uma figura de linguagem muito empregada em poemas, textos literários e também em expressões do cotidiano. Trata-se da criação de imagem que exagera determinada verdade ou ideia, certo? Então, tipo assim, se você está falando algo e você exagera naquilo que você está dizendo, né? Nesse momento você está utilizando uma hipérbole. Isso chama-se uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem ela se classifica como sendo uma hipérbole, é um exagero da sua ideia ou do seu pensamento. E aí nós temos, né, 3 frases que dão esse exemplo aí. As crianças estavam morrendo de fome. É possível a pessoa morrer de fome? A pessoa não morre de fome, a pessoa sente fome, né? Mas dizer que está morrendo de fome é um exagero. A outra que o exemplo que nós temos aí, a plateia do circo estourou de rir, né? Ninguém consegue estourar de rir, né? Percebe que há um exagero nessa expressão, né? E a outra aí, a alternativa C mostra assim, ó, já falei 1000 vezes, né?
A pessoa, às vezes, no dia a dia, começa, ó, já falei, já mandei você fazer isso 1000 vezes, né? Essas expressões do cotidiano, esse exagero que você coloca, quase me morri de estudar. Nesse período tem atividades, né, uma eternidade de atividades. Essas expressões que são exageros, nós classificando como sendo hipérboles, tá ok? Nessa outra parte, nós vamos ver os tipos de discurso. Tá ótimo? Eu deixei até um link lá para vocês entrarem lá, aprofundar um pouco mais, mas é muito simples. Nós temos classificado 3 tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Professor, como é que nós classificamos isso? O discurso direto é a voz do personagem. Numa narrativa, quando o escritor está escrevendo, dando a voz dos personagens, a fala que o personagem está falando, que ele está dizendo, aquela fala é classificada como sendo um discurso direto. Quando o narrador, quando o autor ele está registrando, expressando a fala, aquilo que o personagem está falando, está dizendo o que ele falou, o que ele disse, o que ele fez, é classificado como sendo um discurso indireto. E aí, quando nós temos a mistura desses 2 tipos de discurso, onde você não consegue distinguir bem, né, o que é o discurso da fala dos personagens, o que o narrador está dizendo, aí é classificado como sendo o discurso indireto livre. Tá ótimo? O discurso direto é quando é a voz do personagem. O discurso indireto é quando o narrador ele está expressando, registrando a fala que o personagem está falando ou está fazendo, está falando do personagem. E o indireto livre ele tem essa mistura, né, desses 2 tipos de discurso. Tá ótimo? Passando aí o nosso livro, nós vamos ter o nosso autor dessa semana, que é o Aloysio Azevedo, um brasileiro. E aí nós temos várias obras dele, a mais conhecida é o Cortiço. Tá bom? Nesse período de recesso, de quarentena que vocês estão em casa, se vocês tiverem a curiosidade, tiverem tempo, vocês podem pesquisar, certo? Tem a versão dele digital, tá ótimo. Ou ir numa biblioteca e conseguir para vocês poderem ler este livro, tá bom? Traz essa realidade, como era a vivência das pessoas, tá ótimo? E aí, passando um pouco mais a nossa página, nós vamos ter aqui a nossa produção textual, que é a nossa segunda atividade. Ótimo. Na página 273, vai dizer, produzir texto. Em nossa sociedade há muito preconceito, expresso de várias formas em relação às moradias populares ou às moradias improvisadas das pessoas de baixa renda ou de quem é excluído socialmente por não ter nenhuma renda. Ok? É tanto que essa semana, não sei se vocês viram aí, né? Uma pessoa famosa, um empresário, né? Chamou uma pessoa, um morador de rua, né? E aí ofereceu ele um dinheiro e depois teve aquele preconceito, aquela discriminação. Isso é recente, está acontecendo, tá bom? Como o nosso conteúdo, né, de literatura traz essa realidade, né, vai tratar do preconceito, da forma que as pessoas vivem, tá ok? E aí nós temos aqui embaixo, nós temos uma entrevista, tá bom? Na Folha de São Paulo, e aí ele trata o assunto. Vocês vão ler essa entrevista, esse texto, tá bom? Ela termina nessa parte aqui, tá bom? E aí vocês vão responder esses 3 itens aqui, ó. O item 1, o item 2 e o item 3. Tá ótimo? O que é que diz? Esse texto de opinião, professor, o que é um texto de opinião? Você vai escrever, né, sobre o seu texto, o que vai emitir a sua opinião. No primeiro aí, ele vai lhe orientar a você introduzir o assunto, aquilo que você vai falar, o propósito para que você está escrevendo esse texto de opinião. Na 2, ele pede para você explicar qual foi a opinião da pesquisadora, ok? E no terceiro, ele pergunta, dê a sua opinião sobre este assunto, né? Você concorda com a pesquisadora? Você conhece outros exemplos que confirmem sua opinião, tá bom? São respostas pessoais com relação à sua, tá bom? Você vai emitir a sua opinião, certo? São
a primeira atividade na página 264, essa na 274 e na 275, pessoal, nós temos, começa aqui, ó. Alternativa 1, ok, na alternativa 3. São apenas três itens, são questões do Enem, tá bom? E aí vocês concluem a atividade de vocês respondendo essas 3 atividades. Professor, é muito difícil, porque são questões do Enem. Não, mas precisamos pesquisar, estudar um pouco mais, tá bom? Vermos como esses conteúdos são cobrados. Tá ótimo? Caso vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar comentários a mais relacionados a essas questões, tá bom? Para vocês responderem, ok? Um forte abraço e até a próxima.